Assalamu alaikum, galera. Esse vídeo é um vídeo tão especial e eu ainda não assisti, mas o título dele é Milhares de argentinos fazem fila para converter ao Islã. Quer dizer, é um título chamativo, se é que eu já vi um antes, então vamos descobrir o motivo. Então, vamos descobrir o motivo pelo qual ela tomou aquele banho cerimonial para se preparar para proferir a Shahada Rasulullah Olá. ¿Por qué tenemos que andar descalzos? She has taken that ceremonial bath to prepare her to utter the Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya ada. Sekarang kita sholat dulu ya, siap-siap dulu ya. Habis ini. Sekarang kita mau sholat isya dulu ya. Há tantas pessoas curiosas sobre o Islã que o número de visitantes tem que ser regulado de forma adequada. Depois de investigar, aparentemente a administração da mesquita estava realizando várias ações sobre o Islã. A partir da exibição de documentários sobre o Islã, o que atraiu bastante interesse dos visitantes, vários grupos foram obrigados a fazer fila para entrar na área dentro da mesquita. Muitos deles estavam curiosos e quiseram ver em primeira mão as atividades de oração realizadas pelos muçulmanos. A atividade continuou com um breve estudo dos ensinamentos islâmicos que terminou com uma sessão de perguntas e respostas. De repente, os argentinos imediatamente aproveitaram esta oportunidade. O administrador da mesquita inicialmente explicou os pilares do Islã e os pilares da fé. Então, foi explicado também que Jesus era um profeta que tinha uma posição especial no Islã, inclusive que sua mãe era considerada uma mulher santa. Na ocasião, uma das mulheres argentinas perguntou ao administrador da mesquita se o Islã também tem uma cabeça, líder, como a igreja. Não, só temos Alá e o profeta Muhammad. Todos os muçulmanos são iguais, disse um cheque que participou da atividade. Ele então explicou que o cheque é um professor orientador no Islã. Ele é a mesma coisa que um professor. Os cheques no Islã são iguais a outras pessoas normais. Podem casar, podem ter famílias. Não é como no catolicismo, onde padres ou freiras não se podem casar, disse ele. Nós temos famílias. Todos os profetas casaram e tiveram famílias. Os profetas e apóstolos foram as melhores pessoas do mundo. Nós seguimos as suas orientações. Não há pessoas santas no Islã, continuou ele. Outra pergunta que também é feita pelos cidadãos argentinos é: por que vocês têm de tirar os sapatos ao entrar numa mesquita? Porque este tapete é um lugar para adoração, deve estar limpo. Nós curvamo-nos aqui, explicou o cheque. Ele também sublinhou que a adoração no Islã é muito fácil e simples. As orações podem ser feitas em qualquer lugar, não apenas na mesquita, mas também em casa, na rua, ou noutros sítios. Como se sabe, muitos países com populações não muçulmanas são bastante curiosos sobre o Islã. Portanto, não é de estranhar que as mesquitas estejam abertas ao público e estejam quase sempre cheias de não muçulmanos. Em média, eles querem ver o culto muçulmano diretamente, e muitos deles estão até interessados em abraçar o Islã. Geralmente, eles estão interessados em converter-se ao Islã porque sentem paz e tranquilidade dentro de si depois de ver e ouvir explicações diretas dos verdadeiros ensinamentos do Islã. Por outro lado, vários não-muçulmanos admitiram que inicialmente tinham receio de conhecer o Islã por causa do estigma negativo difundido pelo mundo ocidental. A propaganda mais levantada é que a religião islâmica é sinônimo de terrorismo. No entanto, por conta de sua grande curiosidade, eles finalmente tiveram coragem de frequentar a mesquita e finalmente aprenderam as informações corretas sobre os ensinamentos islâmicos. A Argentina é um dos países do sul da América do Sul e o segundo maior país em extensão depois do Brasil.
Este país tem um crescimento populacional bem razoável, de 0,93%, de maneira que em 2022 a população chegará a 46 milhões de pessoas. Citando Findisian da população total, a comunidade está dividida entre vários grupos religiosos, a saber, cristãos, protestantes, evangélicos, católicos romanos e testemunhas de Jeová e Mormons, o que dá 79,6%. Sem religião, 18,9%, ateus, 6%, agnósticos, 3,2%, e islamismo, 1,2%. Das várias porcentagens de adeptos dessas religiões, a maior percentagem é o cristianismo e a menor é o islamismo. A presença do Islã como país minoritário na Argentina sempre foi associada à conquista espanhola e também à exploração da América. A presença do Islã na Argentina pode ser atribuída à conquista espanhola e também à exploração da América. Os primeiros colonos muçulmanos foram chamados de mouros no século XV, que exploraram a América ao mesmo tempo que os exploradores espanhóis. Mouros refere-se a muçulmanos de ascendência norte-africana e espanhola que foram forçados a converter ao cristianismo depois que a prática de proselitismo do Islã foi proibida. Para escapar da perseguição, muitos fugiram e se estabeleceram neste estado sul-americano. Depois de mudarem, os mouros primeiro estabeleceram uma mesquita nos anos 80, a saber, a Mesquita At-Tahed, que foi aberta à comunidade xiita em 1983 e recebeu apoio da embaixada iraniana. O segundo prédio da mesquita é a Mesquita Al-Rahman, que foi construída em 1985 para a comunidade sunita, e é o segundo prédio de mesquita para a comunidade muçulmana. Além dessas duas mesquitas, tem a Mesquita do Rei Fard, que foi construída em 1996 e foi financiada pelo rei da Arábia Saudita e é a maior mesquita da América. Citado por Amalaya Com, a comunidade muçulmana na América do Sul tem passado por um declínio nos últimos anos devido a fatores internos dentro da comunidade. Hábitos e práticas tradicionais islâmicas começaram a desaparecer. Isso porque a geração anterior faleceu e não passou o conhecimento islâmico para a próxima geração. Além disso, muitos descendentes de muçulmanos só falam espanhol. Certo, muitos pontos. Primeiro, o árabe é muito importante e eu recomendo fortemente que todos aprendam árabe. Eu venho aprendendo corretamente há 3 anos e sim, mudou minha vida ao ler o Alcorão. De qualquer forma, eu queria dizer isso. Eu realmente tenho que dizer isso. Eu não sou um muçulmano. Eu não sou cristão. Eu não sou muçulmano. Eu não sou muçulmano. Eu não sou cristão. E quando ela morava na Argentina, esse foi o país que a afastou do cristianismo. Lembro-me dela me contando como ela ia à igreja, e eles sempre estavam coletando todo esse dinheiro para caridade, como para caridade para a igreja. Então esses padres e outras coisas estariam dirigindo por aí em carros grandes e caros e ela não gostou. E eu acho, sabe, temos isso em nossa religião também e as pessoas podem dizer o que quiserem sobre isso. Algumas pessoas dizem, sabe, as pessoas podem fazer o que quiserem com seu dinheiro. Mas eu acredito que, sabe, as pessoas que querem se aproximar de Deus não deveriam se entregar demais aos luxos da vida, sabe, até certo ponto. Mas eu acho que temos uma responsabilidade com nossa riqueza e temos uma grande responsabilidade pela nossa riqueza. E parte de ser um muçulmano piedoso é alguém que se preocupa com os outros e alguém que prefere ver o povo da Palestina libertado do que dirigir uma Ferrari. Essa é apenas a minha opinião. As pessoas que dirigem Ferraris não as julgo porque não sei qual é a situação delas. Mas só estou dizendo que entendo porque essa irmã deixou o cristianismo por esse motivo e porque ela encontrou muita paz no Islã, porque somos mais modestos nesse sentido. Nós não acreditamos em exibir nossos luxos. Nós não acreditamos em ficar falando sobre como somos incríveis ou nos entregar a essas coisas. Nós vivemos para esta vida. Muitas pessoas vão ficar irritadas por eu dizer isso, mas essa é só a minha opinião sobre isso. Quero dizer... Essas grandes mesquitas bonitas, de novo, elas não são realmente para nós. Elas são para os não muçulmanos. Elas são para pessoas como eu. Quando eu fui para a Turquia pela primeira vez, e quando eu entrei na Mesquita Azul como turista, e eu vi a beleza e fiquei impressionada com isso. É para isso que elas servem. Nós não precisamos de mesquitas bonitas para nos sentirmos conectadas à nossa religião. Não precisamos disso para nos sentirmos conectadas a Deus. Mas isso meio que atrai as pessoas que se interessam, como eu, que pensaram, nossa, que arquitetura linda e maravilhosa, preciso ver o que tem lá dentro.
e era tão bonito por dentro, e a paz que senti dentro da mesquita pela primeira vez. E de novo, ver as pessoas rezando é tão poderoso. Lembro de ter ficado sentado na área onde ficam os não muçulmanos, só observando os muçulmanos rezarem. Tão poderoso. Lembro que o primeiro pensamento que passou pela minha cabeça foi: quero fazer isso. Quero aprender a fazer essa habilidade incrível, porque naquela época parecia uma habilidade inalcançável. A habilidade do árabe que eles diziam, as posições que faziam, saber o que fazer. Eu pensava, quero muito fazer isso. E dá um pouquinho de trabalho, mas quer dizer vale a pena. Quero dizer vale a pena, e adorei ter essa experiência. Não sei se teria descoberto o Islã sem essa experiência. Quer dizer, é o caminho que Allah escolheu para mim, né? Mas não sei se poderia me tornar, definitivamente não teria me tornado muçulmana falando com essas pessoas do Dawa. Meu cérebro não funciona dessa maneira. Eu não, realmente esses argumentos não me agradam. Para mim era tudo sobre o sentimento, a sensação que senti dentro daquela mesquita. Sou mais uma pessoa empática, sou mais uma pessoa emocional, não muito lógica. Isso é para o que serve o Dawa, para essas mentes lógicas, e eu não sou assim. Isso não funciona em mim. Então, para mim, poder viver e me colocar no lugar de um muçulmano, ver como era para os muçulmanos, foi isso que me fez querer me tornar muçulmana. Estar perto de muçulmanos foi um momento tão incrível, ouvindo o adhan e todos os sentidos se acendendo e tendo esse profundo desejo dentro de mim. Eu preciso saber mais e ler o Alcorão. Li todo o Alcorão antes de me tornar muçulmana. Então pessoalmente, eu acredito fortemente nesse tipo de dawa. O dawa de deixar as pessoas entrarem na mesquita mostrando para elas o que você faz. Deixa elas entrarem no lugar de um muçulmano, saber como que é. Deixa elas fazerem as perguntas que elas não querem fazer. Os muçulmanos são terroristas? De onde vem o terrorismo? Tem 1 milhão de coisas assim, as 1000 coisas que são um tipo de equívoco sobre a nossa religião que as pessoas têm muito medo de perguntar porque não querem admitir que é isso que estão pensando. Deixa as pessoas entrarem, deixa as pessoas fazerem essas perguntas meio embaraçosas e você sabe, você vai ver isso acontecendo, as pessoas fazendo fila para entrar na mesquita porque elas querem experimentar essa paz e querem saber como que é. Alhamdulillah. Enfim, eu tô me sentindo inspirado. Eu preciso orar. Eu preciso ir orar agora. Obrigado, pessoal, por assistirem. Assalamu alaikum. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدن